Olá, como vai você? Você é biomagnetista e ainda não tem um consultório? Gostaria de ter um consultório, mas não sabe se vale a pena? Ou então não sabe quanto deve investir para conseguir realizar este sonho? Nós da Abrabil estamos aqui para responder essas perguntas, ou melhor, nós vamos fazer essas perguntas para uma jovem biomagnetista de sucesso lá no município de Joinville, Santa Catarina. Seja muito bem-vinda, Ana Clara Calegari. Tudo bem? Obrigada, tudo bem? Boa tarde, prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. A Ana, ela conseguiu montar um centro de terapias, um consultório, uma clínica de terapias magnéticas lá em Joinville. Ana, primeira pergunta que eu te faço é como é que tu conhecestes o biomagnetismo? Uhum. Então, Fábio, eu brinco, né? Que eu tenho as costas um pouquinho quente, porque eu tive o privilégio de conhecer o biomagnetismo em 2013, então hoje eu tenho 24 anos, na época eu tinha 13, 14 anos, então eu conheci bem nova. A minha mãe fez o curso pela primeira vez, e ela fez justamente para ajudar a família, né, os familiares, e aí, conforme os resultados foram vindo, mais pessoas foram se interessando, e ela começou né, surgiu uma demanda literalmente de trabalho. E aí, na época, eu não entendia como funcionava, enfim, estava na fase da adolescência, eu só utilizava. Então, eu tive uma experiência pessoal muito boa com o biomagnetismo, então, dor de garganta, né, disfunção hormonal, várias questões. E acho que qualquer pessoa que já fez o uso do biomagnetismo sabe como é, então a gente se apaixona. Como Então, ele e é aí, eficaz, né? exato. Então, acho que essa questão dessa experiência pessoal mesmo. E aí, depois, na época ali de escolher a faculdade, eu tive uma experiência que eu trabalhei um tempo junto com ela, foi mais ou menos uma fase de um ano. E aí foi que, além da minha experiência pessoal, eu observei a experiência de outras pessoas, né, que se beneficiavam com a terapia. Então, aí eu comecei a ter curiosidade sobre, né, a questão de onde vinham essas questões, né, de como tinha esse resultado, e aí me despertou a vontade de fazer psicologia para entender um pouquinho da questão emocional que estava por trás desses problemas que o bio era tão efetivo. E quando foi a virada de chave, Ana? Quando foi que tu decidiu assim, eu quero ser biomagnetista? Tu fez a faculdade de psicologia, né? Já tinha feito a formação em biomagnetismo, mas em que momento tu decidiu que queria trabalhar com o biomagnetismo e que tu decidiu que gostaria ou que queria abrir uma clínica, um centro de tratamento? Uhum. Então, acho que desde quando eu comecei a atender, então eu tive essa experiência, né, esse estágio que eu fui experimentando para ver se realmente era isso que eu gostava. E quando eu cheguei nesse final, eu decidi, eu vou fazer o curso de biomagnetismo. Acho que essa foi a decisão, que eu iria fazer o curso. Então, antes de fazer o curso realmente do bio, eu fiz essa experiência e me deu segurança, né, de que, né, pelos resultados, pela prática que eu estava tendo, eu poderia ajudar muitas pessoas, né, mais pessoas precisariam conhecer isso. Então, na época eu nem pensava em trabalhar como psicóloga, eu fui fazer mesmo para entender como funcionava. Então, eu fui com o objetivo de trabalhar como biomagnetista. E, claro, sempre me interessei pela área clínica dentro da psicologia, fui bem aberta para conhecer, mas tudo foi me encaminhando para isso. Então, acho que o momento da decisão foi ver o potencial do tratamento, ver que realmente as pessoas melhoravam, ver que eu poderia ajudar elas de fato. E aí, enfim, hoje, né, a minha visão agora de formada, eu penso que o biomagnetismo ele é muito efetivo, né? Muitas pessoas perguntam: agora tu vai deixar de atender como biomagnetista, vai ficar só com a psicologia? E eu sempre digo, não tem como a gente, depois que tu tem esse conhecimento, não tem como largar mais. Então, eu penso em trabalhar com as duas áreas e eu vejo que elas têm grande potencial. Então, dentro da psicologia, né, numa questão mais cognitiva, né, de uma parte comportamental, que também conversa com o biomagnetismo em muitos casos de recorrência, né, de patologias, enfim, a psicologia ela pode ser muito efetiva. Então, hoje eu vejo que as duas conversam muito, né? Embora, infelizmente, os psicólogos ainda, né, muitos ainda não conheçam essas práticas. São duas práticas que podem agregar uma à outra, né? Sem dúvida. E qual foi o teu maior desafio quando vocês, tu e a tua mãe, resolveram, vocês são sócias, né, nesse centro de tratamento, qual foi o maior desafio de vocês para colocar esse projeto
em prática para abrir as portas ao público deste centro de tratamento aí em Joinville? Sim, então, falando assim de forma geral, acredito que não seja só uma questão minha, acredito que muitos terapeutas passam por isso, que é o medo de assumir responsabilidade. Acho que mais intensamente ainda, eu sou muito jovem, então eu tenho 24 anos, estou nessa fase, enfim, de descoberta, de descobrir o que fazer da vida, né, como profissão. E aí, na hora de assumir uma responsabilidade, ainda mais uma profissão, né, que a gente não tem uma CLT, que a gente, né, é autônomo muitas vezes, ou é empresário, então essa insegurança faz parte. Acredito que quando a gente vai assumir uma responsabilidade de pagar aluguel de uma sala, ou de pagar um contador, essa questão de assumir responsabilidade dá medo, né, dá uma insegurança, mas a minha forma de ver essa questão eu espero que um dia eu consiga olhar para trás e ver o quanto eu caminhei, o quanto eu evoluí, o quanto eu consegui sair da minha zona de conforto. E não gostaria de olhar para trás e ver aquilo que eu não fiz, o que eu não fiz por medo de arriscar, por medo de tentar. Então, eu prefiro olhar para trás e me arrepender, talvez, de algumas coisas, de talvez ter feito algo diferente, mas não ter deixado de tentar. Então, eu vejo que o medo, ele tem né, falando de uma questão, ela é uma emoção primitiva, tem uma função de proteção, mas quando só prende a gente, quando aprisiona e não faz a gente caminhar e evoluir, então ela não tem uma função. Então, acredito que a gente tem que enfrentar isso. E né, uma questão agora mais burocrática, uma das coisas que ajudou muito a gente nesse começo primeira coisa, procurar um contador, procurar um profissional que oriente, né, os passos que a gente vai ter que tomar, até porque cada terapeuta, cada profissional, né, em cada cidade tem uma especificidade. Então, esse profissional ele vai orientar quais são os passos que a gente vai ter que tomar para conseguir abrir o nosso consultório, seguindo a legislação, né? Exatamente. Antes da nossa conversa, eu fui buscar um contador aqui na minha cidade. Cada estado vai ter as suas diferenças, as suas especificidades, como tu falou, mas basicamente o terapeuta hoje que gostaria de abrir, que está pensando em abrir uma clínica, um consultório, ele não se encaixa naquela categoria de empresas que a gente consegue abrir um CNPJ lá no Sebrae, por exemplo, ou pela internet mesmo, as MEIs. Uhum, Não dá. Tem uhum. que ser uma microempresa, né? E por isso Isso, a importância disso que tu nos falou. Tem que ter um contador, até porque tem uma manutenção todo mês, né? sim. Jurídica nessa empresa que precisa dessa orientação. Uhum. Então, o profissional, o biomagnetista, ele não vai se enquadrar, né, né, no meio, né, como você falou, microempreendedor individual. A gente se Individual. enquadra num profissional liberal, né, um profissional autônomo, ou no caso, dependendo, né, do enquadramento, numa microempresa daí. No caso, né, no nosso caso específico, como não era, né, eu não estava sozinha, como tinha minha mãe e outras terapeutas aqui da cidade de Joinville, a gente optou por abrir as portas para um espaço em que acolhesse outros profissionais junto, né? Então, foi uma forma que a gente encontrou viável, né, na nossa Uhum. situação. Mas cada caso é um caso e por isso que eu acredito ser importante buscar, né, a consultoria de um profissional para auxiliar. E aí tem que ter em mente também que vai ter um espaço que tu vai precisar cuidar da higiene, da limpeza, tem que ter essa série de cuidados, né? Tem que ter aquela preocupação com o acolhimento do paciente. Isso tudo vocês pensaram antes de abrir as portas. Uhum. Antes mesmo, né, do espaço antes, que hoje é a clínica, era a nossa casa. Então, a gente tinha uma sala, né, atrás, em que a gente se preocupou desde o início com essa questão de ter uma cortina adequada, né, de uma questão de higiene mesmo, de ter uma pia próxima, né, para a gente poder higienizar os materiais. E acredito que ainda que a gente comece, né, não tendo muitos recursos, que a gente ainda não tem um espaço bonito, um consultório bonito, a gente consiga pegar um espaço, né, que é aquilo que a gente tem no momento, e tornar o mais confortável, mais seguro possível para o paciente. Essa segurança que você vai tendo enquanto profissional vai te dando credibilidade, vai te dando recursos para você cada vez mais conseguir ter mais recursos para oferecer o melhor, né? Em algum momento dessa caminhada, vocês chegaram a desanimar, assim, é muita burocracia, é muito detalhe, não, a gente não vai mais fazer isso. Chegou a passar isso na cabeça de vocês ou não? Olha, como eu falei ali, o medo muitas vezes bate.
tem semanas como qualquer outro, né? Quando a gente fala, tem uma questão muito romantizada, né, das terapias. Então, quando a gente pensa assim, nossa, eu quero ajudar as pessoas, eu quero fazer o bem, é muito bonito, é muito romantizado, mas tem, né, para a gente poder fazer isso, a gente também tem muitos custos, a gente tem essa parte. Então, tem essa parte burocrática que é necessário considerar. Então, o medo bate, como eu falei, a segurança bate. Tem semanas que às vezes vão ser melhores, você vai ter mais pacientes, vai ter bastante procura, né? Mas vão ter semanas também que às vezes o rendimento cai, às vezes pode ser que tenha menos clientes, tem semanas que tem mais, tem semanas que tem menos, mas é importante que a gente trabalhe também o nosso emocional, que a gente mantenha uma estabilidade e foque sempre, mantenha os olhos nos teus objetivos, sabe? Eu acho que manter, lembrar do que te motivou no início a começar, olhar para trás e pensar por que eu saí de onde eu estava para fazer isso? Por que eu decidi sair da minha casa, abrir mão de tudo o que, né, do conforto que eu tinha para abrir um espaço? Tá, então agora eu consigo continuar. Então, assim, lembrar do que te fez sair de onde tu estava é muito importante, porque aí resgata aquela motivação inicial, sabe? Ter uma motivação que te impulsione é muito importante, porque o medo vai bater, mas agora a questão de se manter firme, levantar a cabeça e continuar no teu propósito. Isso é muito importante. Claro, na verdade são duas carreiras que tu, como jovem, iniciastes, né? Uhum, A de empreendedora e a de uhum, terapeuta. Então, uhum, são duas arrancadas, né, uhum, que tu tivestes aí e, pelo jeito, com muito sucesso. Mas agora, a grande pergunta dessa conversa, Ana, uhum, vale a pena viver de consultório? Como é que está a tua agenda hoje? uhum. Então, eu digo que vale a pena. É, como eu falei ali, é um cenário variado, né? Variável. Vão ter dias que vão ser mais, vão ter dias que são menos, mas assim, uma média, e eu digo assim, quando eu falo de uma agenda que eu considero de sucesso, não é só ter uma agenda cheia de pacientes, né? Porque de nada adianta a gente se entupir de trabalho, trabalhar, perder a qualidade nos atendimentos, não ter nossa qualidade de tempo, né? Então, passar tempo com nossa família, com os nossos amigos, poder ter o nosso tempo de tratamento, porque eu digo que todo terapeuta ele também tem que se trabalhar, se tratar, buscar também ajuda de outros profissionais. Então, uma média assim, hoje, que eu digo que eu tenho um pouco mais de disponibilidade de tempo, né? Considerando o tempo de estudo, tempo de trabalho, tempo de qualidade de vida, né? De 40 a 60 pacientes por mês, daria, assim, dividido de 2 a 3 pacientes por dia. Tem dias que às vezes vai atender 5, 6, vai ter dias que vai atender 2. Então, assim, uma média de 2 a 3 pacientes por dia, né? Considerando que não se trabalha final de semana, você pode flexibilizar também os horários de atendimento. Então, pode ter assim, um salário confortável, uma renda, né, confortável, mas que também te permita essa flexibilidade também para viver de uma forma que eu sempre digo, a gente tem que dar testemunho do que a gente vive, né? A Claro, gente oferece o melhor para os pacientes, mas a gente também tem que viver bem para poder praticar aquilo que a gente tanto prega, né? exatamente. A gente tem que dar e receber, né? Tem que ter o equilíbrio na balança aí. Além do Exato. contador, vocês buscaram orientação com alguma outra entidade ou algum outro profissional para Uhum. conseguir abrir o consultório? Então, uma instituição bem bacana para se buscar orientação foi o Sebrae. Então, onde que a gente se enquadra, como que funciona, qual que é o tipo de serviço que a gente presta, o que são esses nomes que a gente encontra na internet que às vezes a gente não tem conhecimento. Então, o Sebrae, ele se dispõe a dar orientação. Tem muitos vídeos, né, educativos na internet sobre vendas, sobre marketing, sobre empresa, como criar sua empresa, fluxo de caixa, como também aprender a se organizar, né? Então, isso é muito importante. E no nosso caso, como a gente decidiu abrir um espaço, então a gente buscou também a orientação de um engenheiro, né, por uma questão de alvará, né? Então, no caso, talvez de uma pessoa que vai alugar um espaço fora, então talvez não seja necessário. Mas acredito que buscar orientação no Sebrae de um contador é algo muito importante. Tá certo. Para a gente fechar esse bate-papo, o que tu deixaria de mensagem numa frase para aquele terapeuta que está em dúvida, que não sabe se vai, não sabe se fica, não sabe se abre, se investe ou não? O que tu diria? Então, uma das coisas que me ajudou muito durante todo esse trajeto
é que é o seguinte, o dinheiro, embora a gente veja, né, as terapias também, né, eu sou, é uma profissão, né, ser terapeuta, mas eu diria assim que o dinheiro ele não deve ser o foco, ele não deve ser o centro, né, a nossa meta, o nosso objetivo. O dinheiro ele não é o meio, ele é o fim. Então, o nosso foco durante todo o processo, seja no início, seja no meio, seja, né, durante a nossa carreira, é sempre pensar no melhor atendimento, no melhor acolhimento, em fazer um bom trabalho. O melhor marketing é o nosso melhor trabalho. Então, se a gente faz, né, o que a gente pode para ajudar, para ter resultado, o retorno vem, seja em divulgação, seja financeiro, seja numa gratidão que um paciente, né, demonstra. Enfim, a gente sempre tem esse retorno. Então, eu digo que vale a pena, não só pelo retorno financeiro que a terapia ela pode proporcionar, mas também uma realização pessoal. Então, a cada, por exemplo, para mim, né, que eu me sinto realizada a cada fim de atendimento, só de deitar a cabeça no travesseiro e pensar em tudo, né, o que você fez, nas coisas que você ouviu, nas mudanças, né, que você proporcionou para aquele indivíduo, só isso, por si só, já vale a pena. Então, é isso que eu digo para profissionais que estão em dúvida. Esse retorno, né? Esse reconhecimento. Exato. Ana, muitíssimo obrigada por dividir conosco a tua experiência de vida dentro do biomagnetismo, dentro dessa área aí do empreendedorismo, né? Tenho certeza que a gente tirou agora muitas dúvidas de muitos biomagnetistas, de muitos terapeutas, mas outras ainda devem ter ficado. Nós vamos voltar aqui neste espaço da Abravil para trazer outras respostas. Então, se você tem dúvidas ainda, manda uma pergunta, escreve aqui embaixo nos comentários, manda um direct. Ana Clara Calegari, biomagnetista, lá em Joinville, Santa Catarina. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. E nós, logo, logo, nos encontramos mais uma vez para tirar mais dúvidas sobre é possível viver de consultório? Até lá. Tchau, tchau.